Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos com as mãos sobre a palavra de Deus e pedir para que o Senhor venha iluminar a sua palavra sobre as nossas vidas e falar conosco. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos pela oportunidade de estar na tua casa, poder glorificar o teu nome, cantar louvor e sentir tua presença. O Senhor é maravilhoso, Deus, e nós te exaltamos por todas as obras que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, Pai, vem falar conosco nesta noite, que a tua palavra toque em nossas vidas e nos instrua, Senhor, a que possamos conhecê-lo e o teu poder, e jamais seremos envergonhados. Se conosco e fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Glória a Deus, amada igreja. A palavra que iremos ler está no livro dos Provérbios, capítulo de número 6, e o versículo a partir do 20 até o 23, amém? Diz assim a palavra do Senhor, Provérbios 6, 20: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao seu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução, luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Dia das Mães, um culto de família. Que mais melhor para as nossas vidas do que em família falarmos de família, não é verdade? E os provérbios,
eles trazem bastante palavras assim, palavras de sabedoria, conselhos, como a palavra de Deus mesmo diz, conselho de sábio. Aquele que quer ter sabedoria, aquele que quer ser sábio, a melhor maneira de adquirir sabedoria, ser sábio, ser próspero e que tudo dê certo na sua vida é através da palavra de Deus. E a palavra de Deus aí, veja só que interessante, né? Num dia tão especial das mães, dá um conselho para quem? Para os filhos, não é verdade? Hoje, aos que são pais e mães, também foram filhos, não é verdade? Também tiveram pais e mães. E olha que interessante é isso que a palavra de Deus nos diz: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Então essa palavra ela vem falando do que? De mandamento e instrução. Qual que é a diferença de mandamento e instrução? Mandamento é o que? São regras que a gente tem. E a instrução é o que? É o caminho que a gente segue. Amém? Então, a gente nunca deve deixar de lado os mandamentos, as regras e as instruções. E veja só que interessante, não é verdade? Na família tradicional, original, era sempre assim, não é verdade? O pai, como estava o dia todo no trabalho, como estava o dia todo fora, deixava o que para a mãe? As regras. Para o filho o que? As regras. E a mãe é que cuidava para que tudo isso desse certo através do que? Das instruções, dos ensinamentos. Não é verdade? Então, veja que coisa maravilhosa é essa. A palavra de Deus fala que nós não devemos rejeitar ou desprezar o mandamento e as instruções. Mas quais mandamentos e instruções são essas que os nossos pais devem nos dar e que nós, como filhos, não devemos rejeitar ou desprezar? São as instruções de Deus. É as instruções que o Senhor nos dá, que nós não podemos deixar escorregar das nossas mãos. Por mais moderno que o mundo seja, por mais que pareça em algumas ocasiões errado, porque hoje, não é verdade, o que é errado passou a ser certo, e o que era certo passou a ser errado, a palavra de Deus sempre permanece para sempre. Jesus falou isso, não é verdade? Pode passar o céu, pode passar a terra, um dia o céu vai passar, a terra vai passar, as pessoas passam, vêm e vão, mas as palavras de Deus permanecem para sempre. Isso a gente precisa sempre ter no nosso coração, que a palavra de Deus permanece para sempre. Os governos passam, tudo passa, mas a palavra de Deus permanece. O tempo passa, mas a palavra de Deus permanece. Ela sempre é fiel, ela sempre é firme. A palavra de Deus, ela não muda. Amém? Glória a Deus. E ele diz aí, que é importante a gente fazer o que com a palavra de Deus? A gente atar perpetuamente ao nosso coração, gravar no nosso coração, gravar no nosso coração. E o que a palavra de Deus diz aí também, grava no teu coração e pendura no seu pescoço. Olha que interessante o que a palavra diz, né? Esses dois termos interessantes aí, o primeiro é muito mais fácil de entender, né? Que é guardar no nosso coração, é o que? É não esquecer, é gravar para que a gente não esqueça do mais profundo da nossa alma, do nosso coração, a palavra de Deus estar lá. E o pendurar ao nosso pescoço é o que? É mostrar para as pessoas, é mostrar para as pessoas o que é que está no nosso coração, que é a palavra de Deus. A Bíblia não fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio? Não é verdade? Então nós temos que falar o que o nosso coração está cheio. Se o nosso coração estiver cheio de Deus, o que nós vamos falar?
só coisa de Deus. Não é verdade? E se tiver cheio de coisa ruim? Vai falar coisas ruins também. É verdade, é isso mesmo. É bom para nós ficar perto de pessoas que falam somente coisa ruim? Não, é verdade. O que a palavra de Deus fala? Que as más companhias é que corrompem os bons costumes, não é verdade? Não é os bons que corrompem os maus, hein? É os maus que vêm e tiram os bons do caminho. Nós temos que tomar cuidado com isso. Por isso que o salmista sempre falava: Senhor, desvia os meus pés do mal, desvia o meu lábio de falar mentira, não é verdade? Para quê? Para que a gente possa permanecer firme no caminho do Senhor. Então é importante a gente guardar essa instrução. Se nós somos pais, mães que estão aqui presentes nessa noite, que querem que seus filhos sejam bem-sucedidos, o melhor a fazer é ensiná-los o caminho do Senhor, ensiná-los a instrução de Deus, não é verdade? E nós vamos ver aí o que está diretamente relacionado com o ensinar a instrução de Deus. Não é verdade? E a palavra de Deus fala que quando eu gravo no meu coração e falo sobre isso para as pessoas, quando eu caminho, a palavra de Deus me guia. Quando eu deito, me guarda. E quando eu acordo, fala comigo. Não é verdade? Esses dias eu estava assisti um filme. E foi muito interessante que o filme mostrava a pessoa que ficou muito tempo isolada, sozinha, sem falar com ninguém. Não é verdade? Quando essa pessoa viu a outra pessoa, ela falou assim: eu nunca desejei tanto estar na companhia de alguém. Essa pessoa estava sozinha, absoluta, porque nem Deus ela tinha. Porque quando nós temos Jesus, não andamos sozinhos, porque Deus cuida de nós. Deus sempre está conosco. Jesus falou: olha, não vos deixarei sozinhos, não vos deixarei sozinhos, mas rogarei ao Pai e Ele enviará o Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então nós nunca estamos sozinhos, sempre temos a presença do Espírito Santo conosco. Amém? Louvado seja Deus. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre quando caminharmos, isso nos guiará, no versículo 22. Quando deitarmos, nos guardará, e quando acordarmos, vai falar conosco. Nesse primeiro ponto, quando caminhamos, isso nos guiará. A palavra de Deus fala aí em Provérbios, no capítulo 16 e o versículo 25, olha lá, abre lá comigo, Provérbios 16, 25, olha só, que coisa interessante acerca de caminho, porque a gente pode seguir qualquer caminho, não é verdade? Eu quero ir para a igreja por essa rua, mas eu consigo chegar pelaquela outra, mas também dá para ir por alguma outra, tem vários caminhos, não é verdade? Mas acerca do caminho principal, olha o que a palavra de Deus nos fala em Provérbios 16, 25. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas no final são caminhos de morte. Então tem caminho que a gente vê, a gente fala: olha, eu vou seguir por aqui que vai dar certo. Esse caminho parece ser um caminho bom, esse caminho parece ser um caminho agradável, esse caminho parece ser um caminho que vai me levar a chegar aonde eu estou querendo chegar, que vai me levar aonde eu estou querendo ir, não é verdade? Vai me levar no caminho da prosperidade, vai me levar no caminho da riqueza, mas vai me levar para tantos caminhos aí, não é verdade? Mas a palavra fala que existem caminhos que para nós parece tão certo. Eu vou seguir assim que vai dar tudo certo na minha vida, mas no final dá tudo errado. Pode até dar certo no começo, viu? Pode até começar bem, mas no final vai dar errado, não é verdade? Mas como é que eu vou fazer para que as coisas possam dar certo na minha vida?
A palavra de Deus fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então eu não posso estar seguindo todos os caminhos, querendo que as coisas dêem certo. Eu preciso entregar o meu caminho ao Senhor. Mas às vezes a gente fala: mas Senhor, eu não aguento tal situação, eu não aguento ficar nesse lugar, eu não aguento isso, eu não aguento aquilo. E aí a gente sai e faz loucura. A gente faz loucura porque a gente não teve paciência. A gente saiu em um caminho errante aí, porque era só a gente esperar um pouco. Ao invés de sair fazendo loucura, ao invés de sair fazendo bobagem, falando bobagem, é melhor entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. É melhor entregar o nosso caminho nas mãos de Deus e confiar nele. Não adianta eu só vir entregar o meu caminho ao Senhor. Senhor, está na tua mão. Mas como é que é na prática? Não, na prática eu que tomo, eu que faço, é eu que quero. Por isso que a Bíblia fala: entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele, que ele tudo. Deus vai fazer pela metade? Não. Deus vai começar e deixar inacabado? Não. Deus no finzinho vai te abandonar? Não, confia nele e ele tudo fará. Deus não vai te desamparar. Ainda que todo mundo esteja indo ao contrário, Deus vai te sustentar. Sim. Ainda que todos os caminhos que estão seguindo sejam diferentes dos seus, mas o seu foi Deus que te deu a direção. Permanece nele, que esse caminho vai dar certo. É assim que a gente aprende, porque nós confiamos a nossa vida em Deus, no único que pode ver o futuro. Você pode ver o futuro? As pessoas fazem o quê? Prospecções, probabilidades, do que pode acontecer no futuro. Mas essa probabilidade pode dar certo, mas também pode dar. Mas e com Deus? Deus sabe. Deus faz isso e eu te abençoarei. Anda no meu caminho e eu vou abrir a porta para você. Não é assim que funciona? É porque Deus, ele sabe o futuro. Deus não tem probabilidade no futuro. Não tem probabilidade. Tem certeza. O que é a fé? A gente costuma sempre falar de fé aqui. Fé é probabilidade? Faz isso pela fé que vai dar, tem uma grande chance de dar certo. Então já não é mais fé. Porque a Bíblia fala que fé é o quê? É a certeza. Fé é certeza, não é probabilidade. Entende? Então, se eu faço as coisas pela fé, eu tenho certeza que Deus está comigo. Se eu tenho certeza, Deus está. Deus honra. Amém? Louvado seja Deus. Por isso que nós não podemos ter dúvida. Quando eu sei, pastor, que eu estou agindo pela fé, ou quando eu não estou agindo pela fé? Dúvida. Entrou a dúvida, já era, não é mais fé. Entendeu? Por isso que nós temos que lutar contra a dúvida e buscar a direção de Deus. Eu estou em determinada situação. Deus, eu estou com dúvida. Então eu vou ao caminho da oração, eu vou ao caminho da meditação da palavra, para que Deus me dê certeza. Tudo com Deus é na base da certeza, entende? Não é na base da dúvida. Quando eu ando no caminho de Deus, eu vou na base da certeza. Se eu estou na base da certeza, não tem como dar errado, não tem como falhar. Porque Deus, ele falha? Não. Deus não falha. Então não tem como dar errado, não tem como falhar. Amém? Louvado seja. Por isso que ele fala aí. Tem caminhos que para nós parece certo, mas o fim, quem que vai saber só o fim do caminho? Deus sabe o fim logo no começo. Agora nós vai saber o fim só quando nós chegar lá. Aí vai ter mais volta? Aí vai ser tudo. Na verdade, aí a gente vai ter que pagar por causa das nossas escolhas. Não é verdade? Quantas coisas que nós não pagamos hoje por escolhas que nós fizemos lá atrás. Não é verdade? Nós pagamos o preço hoje por decisões erradas que tomamos lá atrás. Agora ninguém paga preço de decisão certa. A decisão certa é bênção. A gente paga preço de decisão errada, porque não ouviu e não deu ouvido e não colocou a vida
para que o Senhor pudesse dirigir os nossos caminhos. Amém? Louvado seja Deus. Para a gente passar por essa parte do caminho aí com êxito, olha só o que diz João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Olha só, Jesus chegou para os discípulos e estava falando de um caminho, de ir para um lugar. Olha só, João capítulo 14, ele fala, olha só: na casa de meu pai, no versículo 2, há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus falando para os discípulos. Aí um discípulo, qual que era? O Tomé, aquele que tinha dúvida, o que estava com dúvida. O que estava com dúvida chegou e falou assim: Senhor, não sabemos o caminho para onde vais. Como que não sabemos para onde vais? Como vamos saber o caminho? Não é verdade? Tem muita gente dentro das igrejas que estão com dúvidas de para onde estão indo. Isso não pode acontecer com nós, igreja. Não pode. Nós não podemos deixar a dúvida entrar no nosso coração, porque a dúvida é pecado. Viu? A palavra de Deus fala que tudo que não vem da fé é pecado. E o diabo planta a dúvida para nos levar, ao invés de confiar em Deus, nos levar a duvidar. E aí a gente peca por não confiar em Deus. Não pode acontecer isso, não é mesmo? E o Tomé falou: não sabemos. Como que eu vou saber o caminho? Não sei nem para onde o Senhor vai. E aí então Jesus lhes respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só existe um caminho, e nós temos que nos entregar a esse caminho em tudo o que faremos em nossa vida. Jesus tem que ser aquele amigo confidente nosso, sabe? Sabe quando você vai tomar uma decisão, que você dá uma perguntada no Google, você dá uma pesquisada no Google rapidão? Você fala: deixa eu perguntar aqui, deixa eu ver como é que funciona isso, deixa eu ver aonde que é esse lugar, para saber se eu quero ir ou não, deixa eu ver aqui, e você dá uma pesquisada nas redes sociais, se tem alguma foto desse lugar, se tem alguma foto disso ou daquilo. Não é verdade? A gente não faz isso? Por que a gente não pesquisa com Deus? Não é verdade? Pesquisa com Deus. Senhor, eu devo ir nesse lugar? Senhor, eu devo fazer isso? Eu não devo fazer isso? E aí que a gente faz o quê? Aí a gente toma a decisão certa, se nós consultar o Senhor. Agora, se nós tomar a decisão errada, o que acontece? Eu pesquisei, o lugar parece maneiro, o lugar parece tal, eu quero ir lá para conhecer, para ver. Aí a gente vai e dá tudo errado. E aí a gente vai: poxa, achei que era legal, mas eu nunca mais coloco os pés naquele lugar. Já aconteceu isso com você? Já, não já? Por quê? Porque não consultamos o Senhor. Olha um exemplo prático. A palavra fala que uma vez Davi, com o seu exército, saiu e foi contra os amalequitas. E a palavra fala que quando eles saíram, os amalequitas deixaram uma turma de reserva, que saiu todo mundo, só ficou as mulheres e as crianças no acampamento. E aconteceu que quando eles foram para a guerra, os amalequitas mandaram uma turma do exército, um pelotão, lá no acampamento. E fez o quê? Botou fogo em tudo e levou as mulheres e as crianças para serem escravas. E Davi, com o exército, estava lá na guerra, com todos os homens. Quando eles chegaram, igreja, eles viram, botou fogo em tudo e não tinha mais ninguém. E a Bíblia fala que eles choraram amargamente por causa disso. E o povo queria até apedrejar Davi. Olha para você ver. Mas a palavra de Deus fala que, tendo Davi acabado de chorar, ele chorou até não ter mais força para chorar. A Bíblia fala. Mas a Bíblia fala que ele buscou o Senhor. Ele
ele se reanimou em Deus, e ele chamou o sacerdote e falou assim: sacerdote, consulta Deus aí agora. Eu quero perguntar uma coisa para Deus: se eu perseguir essa turma que fizeram aqui, eu vou alcançar eles? Porque eles não sabiam nem por onde eles tinham ido embora. Se eu perseguir, eu vou alcançar eles? E eu consultou a Deus, e Deus falou: pode perseguir que você vai alcançar. E aí ele fez mais uma pergunta: agora calma aí, e se eu alcançar, eu vou conseguir acabar com eles? Deus falou assim: você vai alcançar, você vai acabar com eles, e você vai trazer toda a sua família de volta. E a palavra de Deus fala que ele foi, e rapidamente alcançou o pelotão do inimigo, matou todo mundo e trouxe a família dele de volta. Como que faz isso se não é a direção de Deus? É verdade? Como que faz? Essa é a questão da nossa vida, igreja. Pode acontecer conosco, da gente estar cuidando de uma área da nossa vida e de repente vem o inimigo e acaba com a outra. E o que é que a gente vai fazer? Como que eu vou deixar essa área aqui agora, eu vou cuidar dessa? Daí é que está: Senhor, eu vou conseguir? Me ajuda. Me ajuda a colocar em ordem isso aqui, Senhor. Me ajuda a acertar a minha vida. Me ajuda a colocar a minha vida no eixo, no caminho certo, na direção certa. E aí a gente começa a seguir a instrução de Deus, e quando a gente vê, tudo está dando certo novamente, porque Deus conserta tudo. Deus conserta tudo. Não tem nada que Deus não possa fazer pelas nossas vidas. Certa vez foi perguntado, não é verdade, para Sara. Deus falou para ela: ó, você vai dar luz ao filho. E o ventre dela já era amortecido, não tinha mais como gerar, ela falou. E o anjo falou assim: acaso para Deus tem alguma coisa difícil? Acaso para Deus tem alguma coisa impossível? Para Deus não tem. Não tem situação que Deus não possa reverter. Ele é Deus. Mas como é que eu vou fazer para Deus reverter alguma coisa a meu favor? Alguma situação a meu favor? Eu preciso confiar. Confiar até onde? Até o final. Sadraque, Mesaque e Abednego confiou até onde? Até o final. Ah, vocês são de Deus? Somos de Deus. Vocês vão dobrar o joelho? Não. Nós vamos lançar vocês na fornalha. Pode lançar. Vou dar mal uma chance, hein? Vou dar mal uma chance. E trocaram as trombetas, tudo. E aí? Vai ajoelhar diante da estátua? Não. Jogou eles na fornalha. Não jogou? Eles confiaram em Deus, não confiavam? Deus não podia ter livrado eles da fornalha? Feito alguma coisa para não jogar eles lá dentro? Mas Deus fez? Porque Deus queria entrar no fogo com eles. E a fornalha aqueceu, jogaram os 3 lá dentro. Você conhece a história. Quando o rei foi olhar, nós jogamos 3, mas eu estou vendo 4. E os 4 estão andando lá como se nada tivesse acontecido. Olha como que Deus livrou eles. Por quê? Confiou até o final. Pensou, nós temos uma experiência dessa com Deus. E o que impede de termos? Jesus falou: a pequenez da nossa fé. Nós temos que confiar. Confiar que Deus, no momento certo, Ele vai agir. A Bíblia fala que quando tiraram eles de dentro da fornalha, não tinha nem cheiro de fumaça na roupa deles. Nós fazemos um churrasco em casa, as mulheres já reclamam do cabelo, tudo, né? Que fica cheirando churrasco. E eles entraram na fornalha e não tinha nem cheiro de fumaça. Mas olha o que Deus faz. Entende? Olha que coisa maravilhosa é o poder de Deus. Então nós só temos um caminho para seguir. Entendeu? Nós só temos, o diabo quer colocar dúvida em nós, mas nós só temos uma escolha,
que é confiar em Deus. Qualquer outra, por inúmeras que seja, vai levar só para um lugar, para o inferno. A direção de Deus só através de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Então Jesus quer ser esse guia dos nossos caminhos da nossa vida. Jesus, quando nós caminharmos, Ele é que vai estar conosco. Já não aconteceu com você? Talvez se atrasar por conta de uma coisa ou outra, você acha que esqueceu, mas não, Deus te livrou de lá. Não é? Ele sabe. Poxa, já aconteceu de você ir por um caminho, você perdeu, poxa, era para me ter virado ali. Não, foi Jesus te conduzindo por outro caminho. Ali tinha o quê? Uma armadilha do diabo. Você não viu, mas Deus viu. O Senhor viu. Por isso que nós temos que estar sensíveis à voz de Deus, sensíveis ao Espírito Santo. Porque senão, poxa vida, Deus era para me ter virado ali. Poxa vida, Deus me desviou do caminho lá, eu errei e tal, e gata ré e volta, e de repente vai e cai no buraco, cai na armadilha. Porque fomos cabeça dura. Ao invés de dar ouvido à voz do Senhor. Quando deitares, te guardará, a segunda parte do versículo 22. E sobre isso, no Salmo capítulo 4, versículo 8, e eu vou adiantar o máximo aqui, igreja, para a gente já acelerar. Salmo 4. A palavra de Deus diz algo muito interessante sobre isso, falando assim, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Amém? Então o que a palavra está dizendo aí? Que quando a gente faz as coisas longe da direção de Deus, além de ficar preocupado, o que acontece com a gente? A gente perde o sono. O sono não é mais de qualidade. Por que a gente perde o sono? Porque a gente fez errado e quer resolver logo. E a gente começa a bater a cabeça do nosso jeito, fazer as coisas do nosso jeito, e aí a gente vai se afundando, e não consegue ter paz nem para colocar a cabeça no travesseiro e dormir. A esposa pergunta: o que tem? Não é nada. O marido pergunta: o que tem? Não é nada. Não é que não é nada, é tudo. Só que não sabe como resolver. Por isso que Deus, Ele pede o quê? Tudo de nós colocarmos na mão dEle, para que Ele possa conduzir tudo aos seus devidos lugares. É Deus que traz a organização que nós precisamos ter na vida. Entende? Olha só que coisa linda é esse versículo. Quando é que acontece isso? Que eu vou deitar em paz e pegar rapidinho no sono. Como é gostoso, né? Você deitar em paz e rapidinho pegar no sono. É ou não é verdade? Certa vez aconteceu isso comigo. Estava conversando com a minha esposa. Quando ela foi para continuar a conversa, eu já tinha ido já tinha dormido. Ela tirou uma foto depois para postar para mim. Eu falei: filha, falei boa noite, já é. Já dormi, não é mesmo? Já foi. Mas por quê? Porque a gente sente segurança. Olha o versículo fala aí, Por que eu deito em paz e logo pego no sono? Porque o Senhor me faz sentir seguro, sentir segurança, sentir que eu estou sendo bem cuidado, sentir que tem um ser que cuida de mim, e esse ser não é um ser qualquer, Ele é poderoso, Ele é Deus, e está cuidando de mim. Por isso que é importante confiarmos a Deus a nossa vida, e até mesmo ao nosso sono, porque quando a gente dorme, qualquer um pode fazer qualquer coisa contra a gente. Pode ou não pode? Nós estamos dormindo, não estamos vendo nada. Mas eu tenho sono sensível. Mas eu tenho isso aqui. Não. Quando você está dormindo, chega a pessoa, pode fazer qualquer coisa com a gente nem viu. Não é? Mas agora, Deus nos guarda. Então a gente pode dormir tranquilo.
Vai se levantar o inimigo? Vai se levantar o inimigo, mas a Bíblia fala que o anjo do Senhor está acampado ao meu redor, e está acampado ao seu redor também, e nos livra de todo mal, nos livra de toda a ação do inimigo. Porque se o inimigo se levantar contra nós, se nós estiver dormindo, nós vamos poder fazer alguma coisa? E se nós estiver acordado, nós vamos poder fazer alguma coisa? Também não. Então, se o inimigo se levantar, nem acordado, nem dormindo, nós não conseguimos fazer nada. Se não for Deus na nossa vida. Se Deus não guardar a gente, nós estamos perdidos. Por isso que a palavra de Deus fala que se não fosse o Senhor estar do nosso lado, o inimigo já nos teria engolido vivos. Não ia esperar você dormir, não ia esperar você... Não, o inimigo já teria nos engolido vivos. Por que não faz isso? Porque o Senhor está do meu lado, porque o Senhor está do seu lado. Amém? Vira para esse irmão e fala: o Senhor está do seu lado, meu irmão. O Senhor está do seu lado, minha irmã. Vamos aplaudir e glorificar o Senhor. Aleluia! E para encerrar, ele fala assim, ó, que quando acordares, falará contigo. A palavra de Deus diz que quando acordarmos, vai falar conosco. Quando é que a gente acorda e Deus fala conosco? Em Jeremias, no capítulo 33, e no versículo 3, a palavra de Deus fala assim: invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então o que a palavra de Deus está dizendo aí? Que se nós, já logo pela manhã, invocarmos a Deus, Ele vai falar com a gente. Ele vai falar com a gente. E o que é que Ele vai falar com a gente? Ele vai anunciar as coisas que a gente não sabe, não é verdade? Quando alguma pessoa vem, olha, deixa eu contar uma coisa para você, olha aquilo que aconteceu com isso, isso, aí você já sabe. Você fala: eu já vi, eu já sei, eu passei por lá. Interessa então o que aquela pessoa está te contando, se você já sabe? Eu estou ouvindo por ouvir, não é verdade? Eu estou ouvindo porque a pessoa falou, vou ficar de chato, não é verdade, de não ouvir. Mas não é chato quando você está falando alguma coisa para alguém. Às vezes você está até empolgado e a pessoa fala: mas eu já sei, eu já vi. A gente já murcha na hora, não é verdade? O que acontece com a gente? Mas a Bíblia fala aí, ó, quando clamamos a Deus, Ele fala conosco. Mas Ele fala tudo que a gente não sabe. Quanta coisa tem nesse mundo que a gente não sabe, gente. Quanta coisa que acontece com a gente todo dia e a gente nem sabe, e a gente nem viu acontecendo. Mas quando a gente clama a Deus, Ele responde, e Ele nos anuncia todas essas coisas. Acontece com a gente. Às vezes você está lá, você clama a Deus, você faz uma oração de manhã, abre uma palavra e você fala: poxa, Senhor, não entendi essa palavra. Mas daqui a pouco você está no dia a dia assim e tal, aí daqui a pouco acontece uma situação e você lembra da palavra. Você não sabia, mas Deus já tinha te avisado. Não acontece isso? Acontece. Olha o cuidado que Deus teve com você. Você não sabia que ia acontecer, Deus já sabia. Você procurou Ele e Ele te mostrou. Agora você já tinha uma palavra. Você já sabia como fazer, porque Deus já tinha anunciado. Quando Deus mostra alguma coisa para nós, Deus já nos dá a instrução de como fazer. Entende? Aconteceu comigo uma situação muito difícil por esses dias atrás. Não muitos dias não, faz alguns meses só. Acordei pela manhã orando com o Senhor. Eu li uma palavra e a palavra do Senhor falava que era para mim ficar em silêncio. Ficar em silêncio e deixar Deus agir. Ficar em silêncio. Sujeitai-vos, pois a Deus, resiste o diabo. Não faça nada. Resiste ao diabo
e ele fugirá de vós. Essa palavra. E eu fiquei, mas por quê? Será que o diabo vai armar uma cilada para mim aqui? E fiquei no serviço, olhando, fiquei meio ligeiro com a turma lá que eu já sei que já é meio estranho. Não é verdade? Que eu já sei que já quer puxar um tapete de muito, vai que é o meu que eles querem puxar, né? E fiquei olhando, fiquei ressabiado, fiquei assim, prestando atenção nas coisas, prestando atenção em tudo. E daqui a pouco, chegando em casa, pum, veio a situação. Apareceu uma situação difícil. E era exigido o que de mim? Uma resposta imediata. Entende? Era exigida de mim uma resposta ali, ó, na lata. Não acontece essas coisas. Ó, preciso de uma resposta agora. Preciso que você faça agora. Mas eu já tinha a resposta. Porque Deus já tinha me dado cedo. Quando aconteceu a situação comigo, eu já lembrei da palavra. Opa, não é para me fazer nada. É para mim ficar em silêncio. Fui, falei com Deus, orei a Deus. O que você vai fazer? Não vou fazer nada. Os de casa não entenderam. Às vezes a esposa fala, mas você não vai fazer nada. O marido fala, mas você não vai fazer nada. Ah, mas que situação que você vai tomar? Deus falou para mim não fazer. Não vou fazer. E você sabe o que é o mais maravilhoso em tudo isso? Que eu não fiz nada mesmo. E Deus fez tudo. Deus conduziu toda a situação e trouxe paz em poucos dias. Se eu tivesse feito alguma coisa, você acha que eu ia melhorar ou que eu ia piorar? Qual que era a probabilidade de melhorar? Nula, não é mesmo? Mas a chance de dar errado era 100%, porque eu ia agir sem a direção de Deus, eu ia agir emocionalmente abalado pela situação, não é verdade? E se eu estou emocionalmente abalado com a situação, é mais fácil eu tomar uma decisão certa ou uma decisão errada? Uma decisão errada. Se eu estou abalado, não é verdade? Se eu estou abalado, eu vou fazer coisa errada. Agora, se eu estou equilibrado, eu faço as coisas certas, não é verdade? Por isso que a gente precisa meditar na palavra de Deus, por isso que precisamos estar firmados na palavra de Deus. Ele termina ali depois do versículo dizendo, ó, o mandamento é lâmpada e a instrução é a luz. E é justamente com essa palavra que eu quero terminar em Provérbios capítulo 15 agora. Longe demais. Provérbios 15. E o versículo 33, que diz assim, ó: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Então tudo isso que a gente falou aqui se resume em uma palavra: temor do Senhor. É isso que a igreja atual, que a gente tem visto nas mídias aí sociais, perderam completamente. Eu não tenho medo nenhum de falar isso. Fazem tanta coisa, pregam, não é verdade? Pregam, cantam, fazem trabalhos, as coisas, mas não tem nenhum temor mais para com Deus. Não tem. A palavra de Deus diz aí, ó, que o temor do Senhor é a instrução para as pessoas, para todos os homens que querem fazer o quê? Que querem dar certo na vida. Para todas as pessoas que querem que as coisas deem certo no seu ser. Sabe? E se eu não seguir essas instruções, se eu não seguir o temor de Deus, mas todo mundo, conheço um monte que não segue, que não faz e dá certo. Vai chegar a hora que eles serão repreendidos. E para eles não haverá escapatória. Não haverá escapatória. Porque naquele dia, Deus se levantará para eles como um juiz. Porém nós teremos um advogado no céu.
Amém? Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. O juiz, o que ele faz? O juiz condena. Chegou diante do juiz é para ter sentença. Agora, chegou diante do advogado, ele defende. Amém? Por isso que o Senhor fala, a palavra de Deus nos fala que nós temos um advogado nos céus que cuida diante das nossas causas diante de Deus. Qual é a sua causa nessa noite? Qual é a sua questão? O que tem te afligido? O que tem feito você andar por caminhos tortuosos? O que tem feito você perder o sono? O que é que tem feito você não dar ouvido à voz de Deus? Retorna para o caminho, para que você tenha paz para dormir tranquilo, para que você possa dar ouvido à voz de Deus. Tudo se resume nisso. Resgate aonde está o temor do Senhor. Aonde está o temor do Senhor? Feche os teus olhos e fale com o seu Deus nesse momento. Antigamente a gente tinha tanto mais temor de Deus. A gente tinha medo de fazer as coisas, medo de falar as coisas. E com o passar do tempo a gente foi perdendo esse medo de falar, esse medo de fazer. E com isso vamos perdendo também o temor de Deus. E às vezes você para e pergunta: Senhor, por que tudo isso me sobreveio? Porque você andou por caminhos que não eram para andar. Você ouviu vozes que não eram para ouvir. Por isso hoje você perde o sono. Por isso hoje você não tem paz. Por isso hoje você não se sente seguro. Pode acontecer o que acontecer. Pode fazer o que você quiser fazer. Se não voltar para o Senhor, se não resgatar o temor de Deus e com as coisas de Deus, nada vai mudar na sua vida. Mas Deus está aqui nessa noite. E Ele diz que repreende e castiga todos aqueles que Ele ama. E Deus te ama. Tudo isso veio acontecer com você porque Deus te ama. Porque se Deus não te amasse, você não estaria mais nesse mundo. Deus já teria retirado o fôlego de vida de você. Mas por que Deus não fez isso? Porque Ele te ama, porque Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a tua história, Ele quer fazer tudo novo de novo. Comece a confiar as suas coisas nas mãos do Senhor. Entrega a sua vida. Se você não fez isso agora, agora é o momento. Levanta a sua mão e fala: eu quero, eu faço. E Jesus vai mudar a sua história como você nunca viu. Deus vai agir com tanto poder na sua vida como você nunca viu. Você teve coragem para ouvir tanta gente. Você teve coragem para se arriscar diversas vezes. E agora você fica em dúvida se você arrisca colocar sua vida na mão de Deus. Não tem como dar errado, meu amigo. Não tem como dar errado. É Deus quem vai cuidar de você. Ele controla o tempo, Ele controla tudo, e nada do que acontece está longe.
do seu domínio. Abre o seu coração. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar do teu ser. Deixa as suas decisões serem tomadas, serem guiadas pelo Espírito Santo. Deixe as suas ações serem controladas pelo Espírito Santo. Você vai ver, vai ter uma paz que você nunca teve antes. Nunca teve antes. Vai abrindo o seu coração para o Senhor. Começa a confiar nele. Começa a confiar nele. Confia nele. Ô Senhor, eu tenho aquela entrevista de trabalho para ir, Senhor. Confia nele. Todo mundo vai estar lá sozinho. Só você vai estar acompanhando. Oh Jesus, eu tenho medo daquela situação, Pai. Me ajuda. Ele vai te ajudar. Oh Senhor, eu preciso fazer aquela avaliação. Não tenho tempo para erro. Pede para Ele. Faz um voto com Ele. Confia nele. Entrega as coisas na mão dele. Eu não aguento mais a situação do trabalho. Entrega o trabalho nas mãos do Senhor. Não sai que nem fazendo loucura, pedindo a conta. Não. Caminho tortuoso. Entrega nas mãos do Senhor. Deixa Deus conduzir. Não sai falando que não deve. Confia no Senhor. Deixa Ele conduzir os seus lábios. Oh Pai, em nome de Jesus, a gente medita na Tua palavra, Pai. Ouve ela. E aí a gente vem e chega na conclusão que tudo se resume em temer o Senhor e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todas as pessoas. É tão simples a tarefa, mas, meu Deus, quão difícil a execução de tudo isso. Quão difícil. A gente luta dentro da gente contra tudo e contra todos para tentar, Senhor, andar um pouquinho na Tua presença. Muda, Senhor, nosso ser. Muda, Senhor, a nossa história. Transforma, ó Deus, todas as situações, meu Pai. Oh Senhor, tem gente aqui precisando de um renovo na vida hoje, Pai. Tem gente aqui precisando começar de novo e não sabe por onde começar. Está começando pelo lugar certo, começando pela Tua presença, começando pela Tua direção, começando, meu Deus, por entregar, meu Deus amado, a sua vida no Teu altar, Senhor. Por isso, Deus, eu estendo a mão e abençoo essa pessoa que está decidida a fazer as coisas conforme a Tua direção, conforme os Teus ensinamentos. A este, Pai, que está decidido a retomar o temor do Senhor, para que o Senhor venha agir na vida dele e transformar toda a sua história. Pai, vem fazer toda essa obra de transformação, restauração, mudança, Pai. Para que todos tenham uma experiência não superficial, mas profundas diante da Tua presença, ó Deus. Eu levanto as mãos e abençoo a igreja, abençoo a Deus. No nome de Jesus Cristo. Levanta a sua mão para o céu assim. Fala comigo, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus, Pai.
Eu quero que o Senhor mude a minha história. Eu quero que o Senhor mude a minha vida. Eu estou cansado de tomar as mesmas decisões e voltar com os mesmos resultados. Por isso, muda as minhas decisões. Muda para que eu tenha novos resultados. Resultados que me levem a ver a tua glória. Resultados que me levem a ver a tua mão agindo na minha vida. Porque eu só tenho o Senhor. Tu és o meu Deus. Tu é quem domina sobre a minha vida e me conduz por pastos verdejantes, pelo caminho da bênção e da salvação. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu quero te agradecer por este culto, pela tua graça, pela tua presença, Pai. Pela, meu Deus, a tua palavra que falou conosco nesta noite. E eu sou grato. Sou grato porque o Senhor nunca se esquece de nós. Por isso, meu Deus, que a graça e a paz do teu Filho Jesus, que o grande e eterno amor do Senhor e as consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja. E quem crê, diga comigo. Amém. Vamos